Vamos ler hoje em Mateus, capítulo 6, e versículo 6, que diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Quero falar sobre oração, arrependimento, intensidade da intimidade com Deus. Dar um exemplo que eu pego para mim. Por exemplo, um casal. Um casal, normalmente, acontece a intimidade deles dentro do quarto. Dentro do quarto é que eles se conhecem cada vez mais. Dentro do quarto, no seu leito nupcial, é que eles usufruem do que Deus deixou para quem já é casado, que é a intimidade. Outro exemplo, que para alguns serve. Eu sou um desses alguns, que encaixa em um desses alguns. Quando vamos conversar com o nosso filho ou nossa filha, normalmente falamos assim: meu filho, minha filha, vem aqui no quarto. Vamos ter aquela conversa agora que a gente falou que quando chegasse em casa, nós íamos ter que conversar. Sabe, né? É assim que funciona. Principalmente quando eles aprontam. Então a gente chega em casa, leva o filho ou a filha até o quarto e procuramos da melhor forma passar para eles a diferença entre o que está certo e o que está errado. Procuramos fazer com que eles entendam que o que ele fez lá não foi correto. Por isso a gente está conversando. Então, depois dessa conversa, normalmente eu pelo menos faço assim, dou oportunidade para o meu filho de explicar para ele o que é certo e o que é errado, o que ele fez lá. E digo, da próxima vez, se tu fazer, tu vai estar sabendo que está errado. Então daí vai ser diferente, nós não vamos mais conversar. Não vamos precisar mais ter essa conversa, porque agora tu já sabe. E daí o filho escolhe, depois dessa conversa, se quer continuar fazendo o errado ou se quer procurar acertar. E assim é Deus para com nós. Nesse segundo exemplo que eu citei, Ele nos dá total liberdade na nossa casa, não é regra. E a vida também do casal, no primeiro exemplo que eu citei, não é regra. A intimidade ser no quarto. Normalmente é no quarto, mas não é regra. Então, Deus nos dá total liberdade de chegarmos em casa, se não estamos, ou se estamos, irmos para o quarto, fechar a porta e falar com Ele. E chegar diante dele e ter aquela conversa sincera, aquela conversa aberta, aquela conversa de pai e filho, assim como no segundo exemplo que eu citei. Aquela conversa que o filho pode explicar o que levou ele a fazer aquele ato, que eu digo que é errado, mas que então ele não sabia. Aquela conversa de quem tem intimidade, de quem pode pegar e falar tudo que pensa, tudo que acha, porque tem essa liberdade. Assim como o casal tem a liberdade de manter a intimidade, porque se conhece muitas vezes só pelo olhar se entende. É tão intensa a intimidade deles que basta se olhar para saber o que estão pensando. E Deus tem essa intimidade com a gente. Nós, muitas vezes, que não temos com Ele, mas Ele tem. Porque antes mesmo de nós falar qualquer coisa, Ele já sabia que íamos falar aquilo. Antes de falarmos a vírgula, Ele sabia que íamos falar a vírgula. Mas nós não entendemos muito bem ainda essa conexão que podemos ter com Ele. Alguns outros já entenderam e já
já usufruem disso. E eu digo para vocês com certeza que é muito bom ter essa intimidade com Deus, ter essa conversa de pai e filho. É ótimo, é maravilhoso, porque eu digo isso por experiência própria. Eu chego no meu quarto e converso com Deus. Eu não faço aquela oração ao Pai, eu estou precisando disso, daquilo outro hoje, e mais aquilo outro, ou só obrigado, Senhor, obrigada, não. Eu chego diante do Pai, muitas vezes com palavras para orar, muitas vezes sem palavras. Mas eu me expresso para Ele tudo que penso, tudo que sinto, tudo que eu acho que é certo, tudo que eu acho que é errado. E peço para Ele me dar uma direção, peço para Ele me mostrar o caminho. Mas eu ainda não conheço totalmente todo esse caminho. Eu tenho muito que percorrer ainda, muito que aprender ainda nessa minha trajetória. Mas eu creio que a cada dia Deus